Hoje vamos tirar aplicações de Gênesis 4. Antes, porém, dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Veja que interessante. Eva, mesmo após a queda, reconhece aqui sua dependência de Deus, pois ela fala: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Sabe que lição podemos tirar daqui? Que não precisamos permanecer no erro ou afastados de Deus, mesmo após termos errado feio com Ele. Eva havia pecado, comido do fruto, levado seu marido a comer também, mas pelo texto vemos que ela passou a reconhecer a mão de Deus na sua vida. O melhor caminho é sempre se arrepender de verdade, buscar reconciliação e, o mais importante, reconhecer a Deus em nossos caminhos. Faça como Eva, reconheça a mão de Deus em cada bênção do cotidiano, nas pequenas e nas grandes conquistas. No versículo 2 temos: depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Dois irmãos, duas vocações diferentes, mas ambas legítimas. O contraste aqui está no fato de que o valor de uma vocação não está ligado à profissão em si, mas ao coração com que essa profissão é exercida. Abel foi pastor, Caim lavrador. As duas profissões eram boas, mas os corações desses dois eram bem diferentes. Então, não importa aquilo que você faz, não existe para Deus um emprego, por exemplo, melhor do que o outro. O importante é você servir a Deus fielmente naquilo que Ele lhe confiou, seja onde for, seja cuidando de campo ou cuidando de ovelha. O importante é ser fiel ao Senhor e procurar agradá-lo. No versículo 3 continua: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que o texto aqui não fala da motivação de Caim, ainda que mais adiante a gente vai descobrir que tipo de pessoa ele era. O fato é que Deus já sabe como uma pessoa é por dentro, o que ela está sentindo, o que ela pensa. Justamente por isso, por esse conhecimento que só Deus tem, ele não quer apenas ações externas, entende? Por isso que ele quer um coração rendido, porque ele vê o coração. Isso requer de nós um exame constante naquilo que nós fazemos para Deus. Por exemplo, com qual intenção eu faço tal coisa? O que me motiva de verdade? O que eu pretendo com isso? Deus sabe todas essas coisas. Podemos enganar outras pessoas, mas não a Deus. Daí porque a sinceridade é algo fundamental na relação entre nós e o nosso Senhor. Será que Caim imaginou que bastava trazer do fruto da terra e que Deus não saberia o que se passava no seu coração? Será que quando vamos ao culto, por exemplo, achamos que basta cantar ou cumprir a liturgia e Deus não está vendo o que se passa dentro de nós? O versículo 4 diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz que Abel fez a oferta dele com fé, isto é, com confiança em Deus. Porque fé é exatamente isso, é confiança. Quem crê em Deus confia nele. Qual a aplicação aqui? Prestar um culto com fé, com confiança de que Deus realmente merece tudo que lhe é oferecido ali, com confiança de que ele sabe o que faz, com confiança de que ele está cuidando de você, estará sempre ao seu lado. Dessa maneira será realmente um culto agradável ao Senhor.
Não é preciso um culto mirabolante, cheio de coreografias e músicos profissionais e jogo de luzes. Não. O segredo de um culto, vamos dizer assim, bem-sucedido, é ser um culto prestado por pessoas que confiam realmente em Deus. Versículo 5 agora. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Deixa eu perguntar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Deus, por acaso, fez algo que você não gostou? Se a resposta é sim, não sinta raiva dele, não. Como aconteceu com Caim. Caim não gostou de ter sua oferta recusada e ficou com raiva. Diz o texto que descaiu-lhe o semblante. Deve ter ficado carrancudo. Quando sentir raiva de Deus, reflita, analise essa atitude com a mente, não com a emoção. E então se arrependa dessa revolta. Peça perdão e volte às boas com Deus. Esse é sempre o melhor caminho. Caim, porém, resolveu afrontar o Senhor com sua insatisfação. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Quando a gente está triste ou com raiva, nós devemos buscar a orientação divina na Bíblia, sabia? Deus sempre tem uma palavra de direção, de consolo, de força para nós. Em vez de dar uma bronca em Caim ou castigá-lo pela reação indevida, o que foi que Deus fez? Quis dialogar com ele, assim como ele quer dialogar conosco nas Escrituras. Você percebeu aqui a boa vontade de Deus? Caim todo nervoso e Deus chegou para ele: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Da mesma maneira, Deus fala conosco através das Escrituras. O problema é que, às vezes, falta disposição em ouvi-lo por meio dela. Chegou a hora de começar a tirar poeira de cima da Bíblia e começar a usá-la. Versículo 7. Deus falando: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, o desejo do pecado, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Perceba que as advertências de Deus aqui, elas são dadas para o nosso bem. Atenção, muita atenção. Quando Deus estiver advertindo você com respeito a algo que você sabe que está fazendo de errado, não ouça apenas por ouvir e ignore o que ele diz. Não, corrija. Afinal, ele quer nos consertar movido por seu amor, não para nos machucar, não porque quer o nosso mal. Jamais. Deus é nosso Pai e nos ama. Já o pecado, este quer sempre nos dar o bote, como se fosse uma serpente, compreende? O pecado promete um prazer passageiro e muito, muito perigoso. Lute contra o pecado. É como disse Deus neste versículo 7. A ti cumpre dominá-lo. É uma serpente querendo dar o bote, mas Deus requer de nós o domínio sobre essa cobra. Versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Você viu aqui que Caim insistiu no erro? Ele resolveu pôr em execução o plano de matar seu irmão. Porque é óbvio que aqui ele planejou a morte do irmão dele. Quando ele falou, vamos ao campo, já tinha, com certeza, a intenção de matá-lo ali. E pôs esse plano maldito em execução. Esse momento aqui de Caim foi aquela hora em que a pessoa está indo praticar o pecado que planejou, não é isso? Às vezes, em nossas vidas, nós podemos estar a caminho de um motel com alguém do trabalho, a fim de trair nosso cônjuge. Ou então, às vezes surge a oportunidade de tomar conta das finanças da igreja. Ou somos convidados para sair com aqueles amigos do mundo que vivem querendo desviar-nos de Deus. São muitas possibilidades, mas para todas elas é a mesma palavra. Não continue, dê meia volta. Se necessário, fuja. Faça como José, que nem tentou resistir à mulher de Potifar. Não, o que ele fez? Apenas correu
dela. Caim poderia ter desistido no meio do caminho. Faça o mesmo que muita gente faz no meio cristão. Desista se por acaso chegar ao ponto de dar início ao seu plano de pecar. Pense, por exemplo, no quanto vai estar arrependido e prejudicado ao final desse ato de prazer. Pense nas consequências. Quem sabe isso não o ajudará a desistir. Por fim, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Sim, Caim era responsável pelo seu irmão, já que se tratava do único parente mais velho presente ali. Se estão dois irmãos, um ao lado do outro, e um deles é o mais velho, ele é naturalmente o responsável. De fato, somos todos responsáveis pelos outros, sabia? Ou no sentido de fazer-lhes um bem que só nós podemos fazer, como, por exemplo, pregar o Evangelho, ou por serem nossos irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. Se a pessoa não é sua irmã em Cristo, você tem a responsabilidade de transmitir o Evangelho para essa pessoa, de testemunhar do que Deus faz em sua vida. Se essa pessoa for sua irmã, aí é que você deve demonstrar mesmo o que Deus fez por você. Ora, são irmãos, filhos espiritualmente do mesmo Pai. Aliás, você tem sido um bom irmão ou irmã? Não seja indiferente àqueles que amam a Jesus como você, bem como aos que o Senhor colocou em sua vida como irmãos biológicos também. Quem sabe Deus não venha fazer para você a mesma pergunta que fez para Caim: onde está teu irmão? Ou seja, como ele está? O que se passa com ele? O que você vai responder nesse caso? Será que você vai dizer como Caim: não sei, não sou o tutor dele, não sou responsável por ele? Ou você vai mostrar que é um irmão de verdade, que é um crente que testemunha do jeito que deve testemunhar? O que você diria? Na próxima aula tiraremos mais aplicações de Gênesis 4.